Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo vamos falar se Romarinho, agora livre no mercado, podendo assinar com qualquer clube, pode vir para o Corinthians ou não. Vamos falar também sobre Roger Guedes e o sonho da volta do jogador para jogar no Timão. Será que vai pintar contratação ainda nessa janela de transferência? Vamos falar também aqui sobre o mercado da bola em si do Corinthians, perspectiva do Timão e qual aí o cenário hoje no mercado da bola que o Corinthians se encontra. Vai contratar pesado, não vai? Quem vai chegar? Quem pode sair também nesse mercado? Esse vídeo está recheado de notícias para vocês, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, como hoje eu tô um pouquinho atrasado, eu não vou colocar a vinhetinha aqui, porque tem que passar por dois processos de corte aí de vídeo, tá? Então já vamos iniciar aqui já direto. Já quero iniciar este vídeo aqui com a seguinte informação para trazer para vocês, tá? Corintianeiro, qual informação é? Qual a perspectiva que o Corinthians tem hoje no mercado da bola? Eu acho que essa é a grande pergunta que nós queremos saber, porque o Corinthians está a passos lentos neste mercado. Para um time que precisa reforçar, para um time que tem necessidade extrema de deixar um elenco mais forte, o Corinthians está caminhando sim a passos lentos referente ao mercado da bola, tá? Hoje não tem, por exemplo, um zagueiro que pode chegar a qualquer momento, existe uma pequena negociação com o zagueiro Patrick e mesmo assim não é um zagueiro hoje, vamos dizer, que o Corinthians está avançado a ponto de fechar e mesmo se tiver avançado, não é um zagueiro que vai chegar e resolver os nossos problemas, querendo ou não, é uma aposta ainda. Então o Corinthians tem a possibilidade de fechar com o Igor Vinícius a qualquer momento, isso é verdade, mas também é um lateral que chega para ser reserva do Corinthians. As prioridades do Corinthians, pelo menos até esse presente momento, o Corinthians ainda não está sendo agressivo no mercado para suprir as suas principais necessidades. E venhamos e convenhamos, vamos ser totalmente honestos aqui. Se o Corinthians não contratar, esquece. A gente vai brigar para ali no meio da tabela, por uma possível classificação na Sul-Americana do ano que vem. Não se deixam se enganar que o Corinthians hoje tem um elenco para ser campeão brasileiro, que o Corinthians tem um elenco para ser campeão da Copa do Brasil. Ah, Corintianeiro, mas fomos campeão paulista. Tudo bem, Fiel, o Campeonato Paulista ele é um torneio de um nível inferior. Ah, mas como assim? Porque chega no final, vai afunilando os grandes times. Tudo bem, Fiel, mas é aqueles tiros rápidos. Paulistão é mais uma pré-temporada do que um campeonato, quando os times chegam mais inteiros, chegam com um preparo físico melhor, chegam com investimentos melhor. Então, o Corinthians hoje precisa totalmente suprir as suas principais necessidades e não é isso que estamos vendo no mercado, tá? E olha, Fel, vou ser bem sincero com vocês, bem sincero. Este canal aqui, ele vai trazer contratação quando tem. Não adianta vocês pegarem no pé, Corintianeiro, fala de contratação, fala disso, fala daquilo. Eu vou trazer informação sobre contratação quando o Corinthians está negociando. Eu já cansei de falar isso no canal. Eu não vou aqui trazer uma negociação que o Corinthians, por exemplo, não existe chance nenhuma de negociar, ou eu sei que é uma fake news, porque esse canal aqui trabalha sério. Se você quer ouvir sobre contratações todos os dias, como se todo dia o Corinthians negociasse com um novo jogador, tem muitos canais aí que você pode ir lá, que todo dia você vai ouvir um nome diferente. Aqui, se você quiser ouvir sobre a verdade do Corinthians, se você quiser ouvir sobre as verdadeiras realidades sobre a política que o clube enfrenta hoje, que é uma política totalmente devastadora, que está destruindo o nosso Corinthians, uma possibilidade de SAF, informações reais, aí você está no lugar certo, tá? Então, Fiel, a gente vai falar sobre o mercado da bola, porque tem algumas informações para trazer para vocês, sobre Roger Guedes, Romarinho que está livre no mercado, mas aqui eu vou trazer contratação quando tiver. Então, a situação do Corinthians hoje, o cenário no mercado da bola não é dos melhores. Óbvio que pode ter jogador, aqui eu sou bem humilde para falar, que o Fabinho Soldado está negociando a 7 chaves e nós não temos informações. Ou vai chegar essa informação ainda, ela vai pipocar em algum momento, ou não vai, o Corinthians pode anunciar aí de forma surpreendente e surpreender todo mundo. Olha, o Corinthians contratou fulano de tal.
Mas pelo menos por enquanto, pelo menos eu vou falar por mim, pelo trabalho que eu faço, o Corinthians, neste presente momento, não está perto de fechar com um grande jogador que vai suprir as nossas necessidades dentro de campo. Quais necessidades são essas? Necessidade principalmente no setor defensivo, que hoje é uma das principais necessidades do Corinthians. É um meio ofensivo, na minha opinião, porque o Rodrigo Garro, quando não jogar, o Igor Coronado é um jogador que ganha 2 milhões de reais, é totalmente inoperante. Um ponta-direita rápido, porque hoje o nosso ponta-direita é o Romero e não vive boa fase, já teve sua época no Corinthians, é um jogador importante, um jogador que faz gols dentro da área, mas não é ainda aquele ponta-direita que a gente precisa, aquele jogador de mano a mano, aquele jogador de velocidade que vai para dentro. Então, infelizmente, hoje o Corinthians não está avançado a ponto de fechar com um jogador que chega para ser titular. Hoje a informação que nós temos é que o Corinthians sim negocia com o Igor Vinícius, está muito próximo de fechar este acordo, mas ainda não é aquele jogador que vai chegar e suprir as nossas necessidades. Certo, fiel? Quero que você comenta sobre essa expectativa do Corinthians, porque realmente eu esperava mais. Óbvio que falta um chão ainda para a janela de transferências fechar, mas dia 12 agora a gente já tem jogo contra o Grêmio. O Corinthians já volta, a gente vai encarar o Palmeiras na Copa do Brasil. E cadê os reforços? É isso que nós queremos ver, um time melhor, um time mais qualificado e que possa chegar jogadores que potencializa os jogadores que lá já estão. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Antes de entrar aqui no assunto de Roger Guedes, no assunto de Romarinho, quero trazer uma informação sobre o Malcom, tá? Corintianeiro, o Corinthians está negociando com o Malcom vai ficar livre no mercado, o Corinthians pode contratar o Malcom, fiel. Eu respeito todo mundo. Cara, eu não tenho uma pessoa que eu deixo de respeitar nessa vida que nós vivemos. Só que é isso que eu quero deixar claro para vocês que acompanham o meu canal, para vocês que vêm aqui deixar o seu like, assistir os meus vídeos todos os dias, eu trabalho com informações que chegam para mim. Eu não pego informações de terceiros e venho trazer aqui para vocês, tá? Porque eu confio no meu trabalho, não que eu seja melhor que ninguém, muito pelo contrário. Tem muitos canais aqui no YouTube que, nossa, é bem maior que o meu canal. Tem muito mais visualizações do que eu, muito mais views, né, que eu consigo falar aí no YouTube. Tem muito mais alcance do que eu, comunica bem melhor do que eu sou bem sincero. Tem muitos canais melhor do que o canal do Corintianeiro, mas um dia, com a graça de Deus, eu vou chegar lá e com a ajuda de vocês também, se vocês me permitirem, se vocês continuar me dando as visualizações e os likes, tá? Só que eu não tenho informação que o Corinthians está negociando com o Malcom. Olha, Corintianeiro, se o Malcom ficar livre no mercado, aí eu vou te dar uma opinião. É possível, porque o Malcom é filho do Terrão, o Malcom tem uma gratidão e um carinho enorme pelo Corinthians. Se o Malcom ficar livre, é possível que o Corinthians contrate o Malcom. Só que se ele não ficar livre, é impossível que o Corinthians contrate o Malcom. Porque hoje o Corinthians não tem grana em caixa para fazer a rescisão de contrato, para pagar a multa contratual de nenhum jogador. Tá? Então, para o Corinthians negociar um jogador hoje, ou ele tem que estar no finalzinho do contrato dele, eu não sei se é o caso do Malcom, depois vocês podem confirmar para mim nos comentários, ou eu vejo aqui e confirmo com vocês, mas se o Corinthians não tiver um jogador que está muito próximo do seu contrato vencer, ou vai ficar livre, ou consiga a sua rescisão, é difícil o Corinthians hoje aí pagar uma multa contratual para trazer jogadores. É isso que a gente fala sobre contratações contundentes e contratações que chegam para resolver. Porque se você quer jogador que não está renovando o contrato, só tem duas opções. Ou ele não está renovando o contrato porque ele não foi bem no seu clube, ou ele não está renovando o contrato porque não chegou a um acordo financeiro. Então, se ele não está chegando a um acordo financeiro, você precisa dar um valor financeiro que agrade o jogador. E se ele não está renovando o contrato é porque ele não foi bem, ou porque o clube não quer renovar, porque ele não teve uma boa passagem. Então você está contratando uma aposta. Foi o mesmo caso do Corinthians na época do Pedro Raul. Por mais que o Pedro Raul esteja indo bem no Ceará, o Corinthians contratou um jogador que foi uma aposta. Por quê? Ele rebentou no Goiás, jogou mal no Vasco, foi horrível, foi lá pro Toluca, acho que foi Toluca do México, e também jogou mal. O Corinthians contratou um jogador que já vinha 2 anos jogando mal. Então você vai contratar um jogador hoje com as possibilidades financeiras que o Corinthians oferece,
é um jogador aí, vamos dizer, que não tem as condições futebolísticas que está merecendo uma contratação. O Corinthians está fazendo uma aposta. Essa é a condição financeira que nos permite. Quando a gente começa a sonhar um pouquinho mais alto, é de jogadores que já fizeram história no Corinthians e podem vir, tá? E é isso que a gente vai falar daqui a pouco sobre o Roger Guedes. Aguenta aí, tá, fiel? E Romarinho também. Então a situação do Malcom, só para finalizar, eu vou achar ótimo se fechar com o Corinthians. Existe a possibilidade, mas aí a opinião, não chegou uma informação para mim passar para vocês e eu não vou colocar a credibilidade desse canal em risco. Então eu não tenho informação que o Corinthians negocia com o Malcom hoje, mas se ele ficar livre no mercado, existe uma possibilidade, aí já é opinião, porque eu acredito que por ele já ter jogado no Corinthians, ser filho do Terrão, ser um jogador que tem um carinho enorme pro Corinthians e já está numa idade também que não é considerada muito novo pro futebol, acredito que o Malcom pode voltar aí para o Corinthians, tá? Mas eu não tenho informação que o Corinthians negocia com o jogador hoje, certo, fiel? Comentem, porque eu quero saber se você acha que o Corinthians deveria investir pesado no Malcom ou não. Ou vocês acham que não é uma boa contratação, ou vocês acham que sim. Coloca a sua opinião, o espaço é de vocês, eu quero saber o que vocês pensam sobre o Malcom. Combinado, fiel? Então bora falar aqui de Romarinho, tá? Porque o Romarinho tá livre no mercado, é isso mesmo. Romarinho pode fechar com qualquer clube de futebol, apenas combinando aí um salário mensal que seja satisfatório para o jogador, tá, fiel? Só que o Romarinho, se eu não me engano, hoje vai ter o quê? Seus 36, 37 anos de idade. É um jogador que não está vivendo uma boa fase e existe aí, vamos dizer assim, uma possibilidade da sua volta para o Corinthians por tudo que ele realizou no Corinthians. Romarinho é outro jogador que está no Corinthians desde novo. Se eu não me engano, o Romarinho também é cria do Terrão. Tem a história dele na Libertadores, onde ele ajudou o Corinthians com o título. No primeiro jogo com o Boca lá, ele fez um golaço lá dentro da Bomboneira. Romarinho é conhecido também por sempre judiar do Palmeiras. Toda vez que o Corinthians jogava Corinthians e Palmeiras, o Romarinho fazia gols. Era algo impressionante. E sempre foi um jogador bom no Corinthians, um jogador aí que nos deu alegria, tá? Não foi um grande ídolo, mas foi um bom jogador. Teve uma passagem interessante pelo Corinthians. O que eu quero dizer para vocês aqui é que hoje o Romarinho não é uma contratação que o Corinthians vale a pena investir alto para contratar o jogador. Ah, é por gratidão? Igual o Corinthians estava tentando fazer com o Renato Augusto? Ah, é por, futebolisticamente falando, pode nos ajudar numa Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro? Fiel, acredito que a partir do momento que o Romarinho não consegue desenvolver um bom futebol lá na Arábia, igual ele estava, tá? Não consegue desenvolver um bom futebol, não consegue demonstrar o seu valor mais, ou seja, pela idade, ou seja, pela, né, que todo jogador tem sua fase boa, sua fase ruim, não compensa o Corinthians contratar o Romarinho. Até porque as informações é que não há negociação entre Corinthians e Romarinho. Porém, na minha opinião, tá, fiel? Se fosse para pagar um salário baixíssimo pro Romarinho, um salário que não vai afetar o clube em nada, financeiramente, que não vai atrapalhar numa futura negociação com outro jogador, que você poderia usar aquele recurso financeiro que está com o Romarinho para entregar para um jogador mais eficiente, que vai nos ajudar mesmo, eu acredito que compensa. Ah, Romarinho, você quer vir para o Corinthians? Temos uma história, temos um valor, temos aí... beleza, vamos pagar aí 100 mil reais para você, que é o salário básico do Corinthians, 150, 200 mil. Acredito que o Romarinho não iria aceitar um valor desse, mas é uma forma de gratidão do Corinthians. E o Romarinho aí tem, assim, para segundo tempo é bom. Só que o Corinthians vai pegar um jogador já velho, um jogador que é para segundo tempo. Então, se você já entra no mercado da bola com essa mentalidade de contratar jogador para segundo tempo, um jogador que não chega para suprir totalmente as nossas necessidades, por mais que seja ídolo, eu acredito que o Corinthians não deveria contratar o Romarinho. E ainda bem que não existe negociação. Já pensou se a gente for contratar ídolos por consideração? Aí a gente vai trazer o Renato Augusto, apesar que o Renato Augusto joga fácil nesse meio aí, tá? A gente vai trazer Renato Augusto, a gente vai trazer Romarinho, a gente vai falar pro Chicão pôr um uniforme lá e jogar bola de novo. A gente vai trazer vários ídolos que jogaram no Corinthians que não vai suprir nossas necessidades hoje. Corinthians não é casa de caridade. Corinthians é um clube de futebol esportivo que tem que conquistar títulos e evoluir a cada dia, e não você ficar fazendo aí causas de caridade. Pelo menos essa é a minha humilde opinião referente ao Romarinho, já dando a informação também que não existe absolutamente nada entre Corinthians e Romarinho. Agora, para encerrar falando do Roger Guedes, inclusive o Roger Guedes está sendo pauta aqui no meu canal
direto, porque ele tá dando entrevistas direto também, né, fião? Pouco tempo atrás ele deu uma entrevista para o Globo Esporte, onde só faltava o Roger Guedes dizer que eu quero jogar no Corinthians o quanto antes possível, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês de informação sobre o Roger Guedes é o seguinte, tá, fiel? Corintianeiro, como que o Corinthians, eu já cansei de falar, como que o Corinthians vai contratar o Roger Guedes se o Corinthians não tem dinheiro hoje? É exatamente isso que a gente vai dizer. Muitos me falaram, corintianeiro, você viu a entrevista do Roger Guedes, ele quer voltar para o Corinthians, porque o Corinthians não contrata, porque existe um contrato entre o Roger Guedes, o seu clube, tá, fiel? Existe direitos federativos envolvidos, existe aí uma multa rescisória para o Corinthians pagar. E o Roger Guedes tem um contrato onde tem uma meta de gols, onde o clube tem 38 jogos, porque eu assisti a entrevista completa, e ele tem 30 gols. Então, se você tem um jogador titular que hoje é o seu melhor atacante, para um clube que é podre de rico, não é fácil você chegar lá e tirar o jogador. Eu não tenho acesso ao contrato do Roger Guedes, porém todos os contratos que o Roger Guedes faz em todos os times que ele já passou, ele deixa sempre combinado que quando surgir uma proposta, ou quando ele quiser voltar, ou o que ele quiser fazer, que esse combinado pode ser válido, tá? Ou é especificado em alguma cláusula contratual, ou é palavra de boca mesmo. Foi assim quando ele veio para o Corinthians. Inclusive, ele mesmo contou essa história, que combinou com o Duílio Monteiro Alves, que quando tivesse uma boa proposta, o Corinthians não ia medir esforços para segurar ele lá no Corinthians, tá? Tanto é que ele chega pro Duílio, fala, ele mesmo fala que muita gente não sabe disso, chega pro Duílio, fala que, olha, temos um combinado, é minha chance financeira, e ele pega e sai do Corinthians. Inclusive, ele fala que saiu na semifinal porque não tinha tempo, tá? Era algo assim extremo, tinha que ser ali a contratação na hora, faltava poucas horas para fechar o mercado, coisa assim. Não me lembro muito bem, tá, fiel? Então o Roger Guedes, eu não tenho acesso a esse contrato. Já cubro o Corinthians aqui, imagina ter tempo para cobrir o clube do Qatar. Eu não tenho acesso a esse contrato. Mas se haver um acordo verbal com o presidente ou um acordo que tem uma cláusula contratual que o Roger Guedes pode rescindir, aí existe a chance. Se não tiver como, o clube tem todo o direito, repito, tem todo o direito de segurar o Roger Guedes lá até o final desse contrato, tá, fiel? Porque o Roger Guedes é o titular absoluto e é o cara que tem mais gols lá. Então, para o Corinthians contratar o Roger Guedes hoje, então independente, o Roger Guedes pode dar 1000 declarações de amor para o Corinthians. O Corinthians só consegue tirar ele do clube do Qatar se ele conseguir, o próprio Roger Guedes conseguir sua rescisão contratual, tá, fiel? Aí eu quis aprofundar um pouco mais nesse assunto para trazer uma informação para vocês se Roger Guedes hoje está buscando essa rescisão com o time ou não. E isso é informação que eu vou trazer para vocês no vídeo das 6 horas da tarde. Se o Roger Guedes está tentando desvincular esse contrato para vir o Corinthians nessa janela ou se vai ser aí só para o ano que vem. Eu vou te trazer 6 horas da tarde essa informação junto com muito mais informações que vou receber aí do mercado da bola, tá, fiel? Então eu espero todo mundo aqui 6 horas da tarde para mais informações, tá? Então, para encerrar o vídeo, o Corinthians hoje depende apenas do Roger Guedes rescindir esse contrato, ou seja, no meio do ano ou no final dele, tá? Mas não se esqueça que 6 horas da tarde a gente tem um compromisso e eu tenho novas informações para trazer para vocês aqui no canal do Corintianeiro. Combinado, fiel? Estamos combinados, então. Quero agradecer demais a sua presença, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!